culto online vai começar já já. Antes, presta atenção no que eu vou dizer. 2021 é o ano do voluntariado. Você quer fazer algo para Deus ou fazer ainda mais do que você já tem feito? Participe conosco. Participe sempre atentando para as grandes novidades que traremos para todos vocês. 2021, o ano do voluntariado. Glória a Deus por essa oportunidade, mais uma vez estamos aqui, seja muito bem-vindo e vamos louvar a Jesus, porque Deus está neste lugar, Deus habita no meio dos louvores, aleluias, vamos cantar. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora eu me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par e do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram e agora eu me alegro em sua luz. Mais um dia eu senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora eu me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora eu me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora eu me alegro em sua luz. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Coisas que acontecem. Quando é ao vivo assim mesmo, nada aqui é por acaso, mas tudo tem um propósito. E eu quero cumprimentar a vocês que estão nos acompanhando aí de casa, através do rádio, com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu já disse isso e vou dizer. Toda quinta-feira eu digo, eu acordo feliz, já pensando nas palavras do salmista que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque estar aqui, fazendo o melhor que nós podemos,
para que sejam vidas alcançadas do outro lado, como isso é bom. Isso traz alegria para a nossa alma, porque o nosso desejo maior é que a sua vida seja alcançada através do que nós fazemos aqui. Porque se a sua vida for alcançada, então o nome do Senhor vai ser glorificado. E assim, então, os céus se levantam junto conosco para glorificar o nome do Senhor. E eu quero fazer a abertura deste culto online, onde daqui a pouco estará conosco o pastor Kleber trazendo a palavra de Deus. Eu quero fazer uma leitura. Vamos ler no 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo. Glória a Deus. Que diz assim: mas sobretudo, tendo ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Vamos ler de novo. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Veja a seriedade desta palavra. Se nós pegarmos desde o início aqui, muito interessante, nós vamos ver que o título desta palavra que lemos aqui no dia de hoje é o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E hoje é o Dia Nacional da Fraternidade. Então o Senhor, oportunamente, e acredite, não foi algo planejado por nós, mas pelo Espírito de Deus, nos deu essa palavra hoje, para o dia de hoje. E este amor que está falando aqui é um amor caridoso. A caridade é um amor em que não olha para si mesmo, não olha para o seu próprio eu, para as suas próprias vontades, para as suas únicas necessidades, mas é um amor fraternal, um amor que olha para a necessidade do outro e tira de si mesmo para poder ajudar ao outro, para poder doar ao outro. Porque o amor fraternal, o amor caridoso, ele não consegue, não tem como você, tendo este amor de Deus na sua vida, você olhar para o seu irmão do lado, passando frio e não se comover, não doar um agasalho para ele, não doar um cobertor, porque o amor não suporta ver o sofrimento do outro e não tomar uma atitude, não tomar uma decisão, não fazer algo. Então, quando nós estamos vivendo este amor, mas preste atenção, a profundidade, mas sobretudo, porque anteriormente nesta palavra, está falando sobre fazer a vontade da carne, fazer as vontades do pecado, colocar em primeiro lugar a nós mesmos, e quando nós chegamos aqui, então, diz assim, vamos ler um pouquinho antes, no 7, ó. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. E depois, ó, mas sobretudo, até vigiar em oração, está dizendo aqui, ó, sobretudo, sobre o pecado, sobre todas as coisas que nós venhamos a fazer, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Faça o que você pode fazer de bem hoje. Atenda à necessidade do seu irmão hoje, porque ele precisa da sua ajuda. E sendo assim, você está mostrando que o amor de Deus está em você. E o amor de Deus não resiste ver o outro padecendo. Não resiste ver a necessidade e não fazer. Mas o que me chamou mais atenção nesta palavra aqui, e eu digo para vocês, é o finalzinho que diz aqui, ó, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Olha que palavra tremenda. Porque quando nós
pecado, quando o pecado é atrativo, quando o pecado chama a nossa atenção, se nós colocamos no nosso coração, se nós colocamos na nossa vida a prática do bem, o amor sobressai, se sobrepõe a todas as práticas dos nossos pecados e nos tornamos seguidores de Jesus, porque o sangue de Cristo perdoa os pecados. E se nós temos este amor, o amor da caridade, da compaixão, o amor que não suporta ver o outro sofrendo, então este amor sobrepõe aos pecados. Haverá um dia em que todos nós seremos sim pesados na balança. A Bíblia nos fala isso. Todos nós seremos pesados na balança. Mas, vejamos, que ainda que nós pratiquemos o pecado, ainda que nós façamos coisas erradas, mas Deus, através do amor que nós temos para com Ele e para com os outros, enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário e perdoar os nossos pecados. Então, fazer o bem, nós recebemos o bem de Deus. O bem de Deus foi Cristo morrer na cruz do Calvário. E esse bem perdoou os nossos pecados, perdoa os nossos pecados. Porque quando nós erramos, nós temos todo dia, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Por isso o Senhor Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso nos instiga a pedir perdão dos nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E fazendo assim, do bem de Deus, que nós temos como exemplo, nós somos abençoados. Ou seja, os nossos pecados são aliviados, são pagos através do bem de Deus. E assim, dessa maneira, nós também fazendo bem. Então, o amor de Deus se move em nós, de maneira a nos moldar. E quando nós nos moldamos, deixamos ser moldados, então nós nos tornamos o quê? Vaso de honra. Somos vasos na mão do oleiro, que se tornam vasos de honra, vasos para a glória de Deus. E veja, meus irmãos, que às vezes a pessoa, lá na sua casa, ela não tem a intenção, não está no pensamento dela aceitar a Jesus, mas ela faz um voto. Ela faz um voto com a Fundação Reviver. E através desse voto que ela faz com a Fundação Reviver, então, o que acontece? Ela recebe a bênção. Ali, já naquele instante, o Espírito de Deus já começa a operar na vida dela através da salvação. É aí, então, neste momento, que o amor da caridade, o amor através da caridade sobrepõe todos os nossos pecados. Por quê? Porque através de um voto, através de um propósito, então nós vamos sendo transformados a ponto de sermos como o Senhor deseja que sejamos. Perfeitos? Nunca. Ele nunca nos pediu que sejamos perfeitos. A Bíblia não pede que sejamos perfeitos. Se alguém disser para você, olha, você tem que ser perfeito para servir a Deus, rejeite essa palavra, porque ninguém é perfeito. O único que foi perfeito, que esteve aqui, foi Jesus Cristo. Mas ele disse assim, olha, que nós, através do Espírito Santo dele, estamos capacitados para, desta maneira, nos sujeitarmos a ele, confessando os nossos pecados, e desta maneira, os nossos pecados são perdoados. E não se esqueça, quando você vota, quando você ajuda uma pessoa necessitada, você não está dando crédito à sua própria vontade, e sim a vontade de Deus, porque é mandamento do Senhor Jesus. Então, sobre todos os pecados está sobrepondo o amor, e o amor é eterno. O amor é o único dom, diz a palavra de Deus, que permanecerá conosco mesmo depois desta vida. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, que teu Espírito Santo, que nos foi dado como presente vindo dos céus,
Ah, Senhor Jesus, quando tu estavas ali, já sabendo do momento de aflição, do momento da partida, então o Senhor ensinou aos seus discípulos, dizendo: se eu não for, o que há de vir não poderá vir, mas é necessário que eu vá, para que o Espírito de Deus venha, e estando conosco o Espírito Santo de Deus, nós podemos resistir ao pecado, nós podemos nos sujeitar a Deus, e sujeitando a Deus, amando o nosso próximo, amando o nosso irmão, atendendo às necessidades, tirando de nós o egoísmo, tirando de nós a vontade de olhar só para nós, tirando de nós esse nosso ego, esse nosso eu, de querer achar que somos melhores do que os demais, porque não somos, Senhor, somos almas aos teus olhos, e quando o Senhor nos olha, assim o Senhor nos vê como semelhantes, almas vindas das tuas mãos, obra das tuas mãos, a alma nos foi dada através de ti, meu Senhor. Então nós só podemos ser gratos, meu Deus, ser gratos, porque o Senhor tem abençoado a nossa vida, e da maneira que o Senhor nos abençoa, nós queremos dividir o que temos, dividir o nosso pão, dividir as roupas que temos, dividir os sapatos que temos, dividir, Senhor, abrigo, dividir o remédio, dividir as necessidades dos nossos irmãos, ajudando eles a suprir as suas necessidades, porque, Senhor, o amor da caridade sobrepõe a tudo, sobrepõe o nosso ego, o nosso eu, sobrepõe os nossos pecados, Senhor, porque o amor é mais forte do que a morte, o amor é vida, o amor é paz, é alegria, é vida em abundância. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor, que o Senhor dê visões de águias, a todos que estão nos acompanhando agora, e que eles possam ver com os olhos do amor, Senhor, a profundidade, o mistério que há, meu Deus, o mistério que há neste amor tão profundo, de amar o próximo, e estender a mão para ele. Senhor, que sejamos gratos a Ti, porque o Senhor nos deu primeiro, e nesta gratidão, que o Teu nome seja exaltado, porque nós estamos dispostos a abrir as nossas mãos e ajudar ao necessitado, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor. E eu quero lembrar vocês, aproveitando aqui a minha oportunidade, que nós estamos vivendo um ano diferente, um ano em que podemos fazer a diferença. Olha, são quase 20 milhões de pessoas que estão passando fome, aqui no Brasil, isso é só aqui no Brasil. Imagine quantas pessoas que ficaram desempregadas agora. E outro dia, conversando com a nossa coordenadora Leia, ela disse, ela fez uma pesquisa e descobriu que a maior parte destas pessoas que estão passando fome não está aqui no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, não está aqui. Está lá no Nordeste, Norte e Nordeste. E por isso, a Fundação Reviver está expandindo seus trabalhos para outros territórios, como a Associação Reviver Help. E é por isso que nós estamos nesse trabalho grandioso, né, de Água para o Sertão. E estamos também neste ano precioso, o ano oportuno que o Senhor nos deu, para que nós possamos abrir os nossos olhos, entender o que é a beneficência, entender o que é ser um voluntário. Estamos vivendo 2021, o ano do voluntariado. E eu convido você, se você ainda não se conscientizou de que fazer o bem faz bem, visite lá as nossas páginas, visite lá o nosso site da Fundação Reviver, no YouTube, e você vai ver que todas as pessoas, quem já viu alguém fazendo bem com a cara amarrada? Carrancudo? Eu nunca vi. E isso nem preciso eu dizer, porque é provado cientificamente que fazer o bem desperta em nós o hormônio da felicidade.
E eu te convido para engajar conosco neste ano de 2021, ano do voluntariado. Irmã, mas o que eu posso fazer? Olha, passamos agora, dia 1º, o dia das primícias, e nós vimos tanta coisa linda aqui, porque a gente dá alguma sugestão, mas o melhor que pode dirigir você em relação a isso é o Espírito de Deus. E vendo aqui tudo que os nossos irmãos fizeram durante se preparando para as primícias, então teve uma irmã que ela falou assim, depois se você quiser ver, vai lá na nossa página, no nosso site lá, que está lá, tá? Quiser ver na íntegra lá, o dia do evento. Ela disse assim, Senhor, eu quero fazer algo, mas eu quero fazer algo que faça realmente a diferença. A irmã orando a Deus, que faça realmente a diferença. E eu quero ajudar, mas eu não sei como. Ela orou a Deus. E aí então, Deus preparou uma situação, onde ela soube que havia ali uma senhorinha, e essa senhorinha era uma pessoa acumuladora, só que agora ela estava lá em cima de uma cama. Ela não podia limpar a casa dela, então a casa dela estava toda suja, toda bagunçada, tinha mofo na parede, estava tudo. E ali então ela falou, é isso que eu vou fazer. É isso que o Senhor quer de mim, que eu vá lá limpar a casa da irmã. Olha isso, meus irmãos, eu fico arrepiada toda vez que eu lembro. Que eu vá lá limpar a casa da irmã. E aí ela juntou um grupo de irmãos, porque ela viu que ela não ia dar conta sozinha. Então ela juntou um grupo de irmãos e foram lá, tiraram todo o lixo, toda a sujeira, aí perceberam que tinha mofo na parede, rasparam tudo aquilo ali, foram lá, compraram tinta, pintaram, deixaram tudo lindo. Isso é o ano, isso é representar o ano do voluntariado. Não precisou do pastor ir lá e dizer para ela, olha minha irmã, procura aí alguma coisa. Não, ela sentiu o toque do Espírito Santo. É isso meus irmãos, é isso. Não pergunte para mim, não, pergunte a Ele, pergunte ao Espírito Santo, diga Espírito Santo, quem eu posso ajudar? Espírito Santo me mostra como eu posso ajudar. Espírito Santo, diga aí agora você, fale aí com o Espírito Santo, Ele vai te responder, Ele vai te direcionar, Ele vai trazer uma situação até você. E isso acontece mesmo, sabe por quê? Porque um dia estava eu vou testemunhar agora, o que aconteceu comigo. Estava eu, a Leia Freitas e a Franciele Martins. E eu falei assim para elas, falei assim, olha, eu sei que eu tinha começado com o meu canal, eu falei assim, eu sei que tá legal o que a gente está fazendo no canal, porque elas são minhas ajudantes, elas que, na verdade, eu só faço as coisas que tem que fazer, elas que filmam, elas que cuidam de tudo. Aí, então, eu disse para elas, só que eu queria ir além. Eu queria ir além disso. Eu queria ajudar pessoas. E como que eu posso alcançar, ajudando pessoas através do canal? Aí elas disseram assim, vamos ver com as pessoas que a gente conhece, com os pastores que a gente conhece, para ver como que a gente pode ajudar. Isso foi numa semana. Na semana seguinte, elas receberam o comunicado do pastor Jefferson, pedindo ajuda lá em Foz do Iguaçu, para ajudar a construir a casa de uma irmã, membro da nossa igreja, que era um barraco. Vocês podem ver lá no canal, que eu gravei como que era antes e depois como ficou. E ali então, eu tive certeza que era do Espírito Santo de Deus. Eu saí daqui junto com elas, de carro, fomos até Foz do Iguaçu, visitamos a casa, filmamos tudo ali, para poder ajudar a conseguir verba, a conseguir doações de coisas, para poder construir a casa dessa irmã. Então, quando a gente pergunta, hoje ela está lá, ela tem a casinha dela, montadinha, bonitinha, ela não tinha onde dormir, ela era catadora. Ela catava as coisas no lixo, então ela tinha um sofá que ela tinha catado do lixo e tinha levado para dormir. Só que quando chovia, molhava tudo a casa dela, porque era um barraquinho mesmo. E ali, então, foi derrubado tudo e foi construído. Isso, veja bem, isso é 2021, ano do voluntariado. Talvez você não possa construir uma casa, mas você pode ajudar a reformar a casa de alguém, a fazer o que esses irmãos fizeram em Brasília. Eu fiquei muito tocada com isso, porque eu tenho certeza, quando a irmã disse, o Espírito Santo me direcionou, eu não tive dúvida que o Espírito Santo direcionou ela, porque o Espírito Santo também direcionou a mim. Então, peça você ao Espírito Santo
que te dê a direção de quem ajudar. E acredite, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida através deste propósito. Faça esse propósito com Deus. E nós vamos receber agora o nosso irmão Ricardo, que ele está aqui, e ele vai falar um pouquinho sobre os projetos da Fundação Reviver. Glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Deus está aqui e está aí também. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a irmã evangelista Eliana Miranda. Quero saudar a todos que estão aqui conosco, nossas equipes, e a você que acompanha através do Facebook, através do YouTube, através da rádio Deus é Amor. Aceite a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adoremos ao Senhor. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar das ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia. E o nosso mestre, ele pode até estar em silêncio, mas ele está conosco no nosso barco. E a qualquer momento, quando você clamar, ele pode acalmar essa tempestade, essas ondas, esse mar revolto que perturba a tua mente, o teu coração, a tua alma, que perturba a tua família, a tua casa, que está perturbando as tuas finanças. O Mestre Jesus pode acalmar a tempestade hoje. Creia nisso. Aleluia. Eu quero ler um versículo aqui em Provérbios, capítulo 19. Provérbios de Salomão. Capítulo 19, versículo 17, que diz: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. A Eliana Miranda estava falando aqui sobre várias ações da obra beneficente. Você está assistindo, acompanhando, ouvindo pelo rádio o culto em prol da Fundação Reviver. Na verdade, em prol das instituições Reviver. As duas instituições que formam o braço assistencial das igrejas Deus e Amor aqui no Brasil. A Fundação Reviver e a Associação Beneficente Reviver Help. Nós temos a Casa Abrigo de Idosos em Sarutaiá, interior de São Paulo, com aproximadamente 70 idosos. Aliás, alguns deles estão acompanhando essa transmissão através do rádio e através de um telão que eles têm lá num salão, lá na Casa Abrigo de Idosos. Que a paz de Cristo alcance todos eles
os nossos internos ali, as nossas equipes em Sarutaiá. Nós temos também o ponto de atendimento social em Manaus, com distribuição de muitos mantimentos, kits para grávidas, enxovais, né? Nós temos também o curso de alfabetização de adultos, ali em Manaus. Nós temos o ponto também da Fundação Reviver em Salvador, com a nossa equipe lá. Nós temos no Rio de Janeiro o Projeto Oasis, com cursos profissionalizantes e muitas ações para socorrer o pobre e o necessitado. Projeto Neemias e muitos outros, lá no Rio. Aqui em São Paulo nós temos a creche Arco-Íris, na região do Cambuci, com várias crianças de alta vulnerabilidade. E nós temos o nosso depósito, onde nós temos as nossas assistentes sociais, que cadastram e atendem diariamente pessoas carentes e necessitadas, com roupas, calçados e alimentos. Também nós temos em Porto Alegre, nosso ponto de atendimento social, e a nossa equipe lá, que atende muitas pessoas. Como eu sei que atende muitas pessoas? Porque eu leio vários relatórios mensais que eles enviam. E nós sabemos do trabalho sério que essas pessoas, as nossas equipes, desenvolvem. Glória a Deus pela vida de todas as nossas equipes e glória a Deus pela vida de vocês que têm contribuído. Muitas vezes eu dobro os meus joelhos e oro. E eu digo, Senhor, queira abençoar todos os contribuintes da Fundação Reviver e da Associação Reviver Help. Os mantenedores, aqueles que fazem votos. Senhor, queira recompensar as pessoas que realmente sustentam esta obra. Então você que contribui com esta obra, você que ajuda com seu carnezinho, você está em nossas orações. Não só na minha, mas na oração de todos da diretoria, da Igreja Deus é Amor, da Fundação Reviver e da Associação Beneficente Reviver Help. Mas, irmão Ricardo, por que a Igreja Deus é Amor tem duas instituições beneficentes? Porque o que a Fundação não pode fazer, a Help acaba fazendo. O que não é autorizado pelo procurador público, promotor público federal, porque fundação aqui no Brasil é algo um pouco engessado, então a associação beneficente ela pode fazer. Como o JSAP, que nós podemos cadastrar através da Associação Beneficente Reviver Help, as pessoas carentes necessitadas, e distribuir mantimentos para elas. Então, se você quer participar desta obra, você pode participar de várias formas, orando, contribuindo, ou, como a irmã disse agora há pouco, a irmã Eliana Miranda, sendo um voluntário. O que você já fez para Jesus, para Deus, para o seu reino, nesses poucos meses de 2021? Você conseguiu socorrer alguém que está com frio? Será que você conseguiu socorrer alguém que está com fome? Será que a gente consegue ver um vídeo sobre isso? Tá na programação ou não? Sim, vamos ver? Olha só, às vezes Todos vocês os doam dias, alimentos. a procura por mantimentos Vamos tem ver sido primeiro muito crescente o devido pastor a Carlos nessa Cacá grande falando. pandemia. É por isso que eu estou aqui neste momento, para pedir a tua ajuda. Você que pode doar uma cesta de mantimento ou 1 quilo de alimento não perecível vai ser muito importante para socorrermos a fome de milhares e milhares de pessoas. Você pode fazer a sua doação aqui na Igreja Pentecostal dos Amor, na nossa sede mundial, na Avenida do Estado 4568, ou também em todas as sedes setoriais das Igrejas Deus é Amor. A sua ajuda, a sua doação será de grande valia para socorrer a fome de milhares de pessoas. A Fundação Reviver conta com você. Agora nós estamos vendo fotos de um pessoal, voluntários. Olha só, eles escreveram Jesus te ama na marmita, nos marmitex que eles foram distribuir para pessoas em situação de rua. Volte para Jesus Cristo, ela escreveu ali, Jesus te ama. E aí, muitas das suas doações, das doações que vocês fazem, ou que você faz, chegam até as nossas equipes, as nossas igrejas, e as nossas equipes distribuem, então, as roupas, os mantimentos,
para quem realmente precisa, para quem realmente necessita. E nós louvamos a Deus por todas as pessoas voluntárias que têm abraçado essa causa e apresentado suas primícias, apresentado suas boas obras diante de Deus e dos homens. Veja que as suas roupas, que não servem mais para você e para sua família, pode servir para alguém que está em situação de rua. Aquele alimento que está sobrando aí, você comprou vários pacotes, esse alimento pode servir para a gente fazer, para as nossas equipes prepararem marmitex. Então, faça o bem. Fazer o bem faz bem e com certeza Deus vai te recompensar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sua bênção, sua luz e sua misericórdia sobre ti e tenha misericórdia de ti. Vamos adorar com o pastor Diácono Paulo Lana. Glória a Deus. Que maravilha, que bênção poder estar na presença do Senhor, se alegrar. Uma vez que nós fomos alcançados por Jesus Cristo, agora somos transformados por Ele e de todo o coração nós podemos saudar a toda a igreja com alegria no Espírito Santo. Amém? Nós vamos cantar alguns corinhos para que você que está em casa não apenas fique assistindo como algo que esteja pronto, não, mas que você sinta como se você estivesse aqui conosco, na igreja, na casa de Deus. Então, onde você estiver, nós estamos unidos no mesmo propósito, amém? Vamos com palmas, com alegria? Cante assim, ó. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo, prazer, alegria em dizer: a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo, prazer, alegria em dizer: a minha alma está cheia de paz. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, demonstra o seu sorriso, aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, demonstra o seu sorriso, aperte a minha mão. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. A bênção chegou, Jesus está aqui. Com seu poder eu vou revestir. O anjo de Deus aqui se acampou. Na minha casa a bênção chegou. Na minha casa a bênção chegou. Na sua casa a bênção chegou. Aleluias! Glória a Deus! Que bom! Fique sintonizado, atento em todos os momentos deste culto, porque Deus está falando em todos os minutos. Amém? E eu convido você que está em casa a redobrar a sua atenção, porque agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor na voz do pastor Kleber de Oliveira, que hoje à tarde, às 3 horas, já esteve conosco, ministrando a palavra do Senhor aqui no culto em prol da Fundação Reviver, aqui na sede mundial. E você que está em qualquer lugar deste Brasil, em qualquer canto deste Brasil, acompanhe-nos pelo rádio ou pela internet, os cultos em prol da Fundação Reviver, às quintas-feiras, às 3 horas da tarde,
na mensagem do pastor Kleber de Oliveira. E hoje nós temos este privilégio de poder receber a mensagem do coração de Deus aos nossos corações. Que Deus abençoe, pastor. Que Deus abençoe, diácono Paulo Lana, que Deus abençoe a todos vocês, saudação de paz para aqueles que estão nos acompanhando, já pelas emissoras, aqueles que estão pelas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida. Pastor Ariel pede para aumentar o fogo, agora naquela chaleira de chocolate quente, e intensificar agora. Você que está aí na sua sala, prepare aquele chá de camomila, pegue a Bíblia, café para quem café, chá para quem chá e chocolate para quem chocolate. 14 graus na capital do estado e os curitibanos do sul estão se sentindo em casa, amado. Esse clima, estou vendo todo mundo de touca, de lã, nós estamos sentindo-se em casa. Está maravilhoso o clima, porque lá fora está caindo a temperatura, mas aqui vai subir a temperatura, já está se aquecendo. Abra sua Bíblia, por gentileza, vamos à palavra de Deus, porque Deus quer falar conosco nesta campanha poderosa da Fundação Reviver, e que maravilhoso é você ouvir, é você ver o que Deus está fazendo, através desta equipe maravilhosa Reviver, que não se limita só aos que estão aqui, mas também a toda a diretoria da Reviver, aos voluntários, aos simpatizantes, aqueles que trabalham, aqueles que estão lá funcionando, aqueles que estão prestando a sua vida, os seus dons, as suas dádivas para a obra de Deus. Deus recompense a todos vocês, e já quero convidá-los à palavra do Senhor. Livro de Apocalipse, nós estamos nesta campanha, este propósito maravilhoso, que é o sangue de Jesus tem poder, e nós vamos entender a intensidade, a profundidade, o poder, o que Deus tem para fazer em nós, através deste glorioso e deste poderoso sangue. O texto escolhido por Deus e não por nós foi o livro de Apocalipse. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus é no texto áureo, que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 12, e nós vamos ler a partir do versículo de número, pode ser a partir do versículo 7. Vamos à palavra de Deus e já estaremos orando e também entregando tudo aquilo que Deus reservou para nos dar. Deus tem bênção para a sua vida, Deus tem bênção para o seu lar, Deus tem bênção para a sua casa. Agora, diminui o volume daquele som que está ligado, vamos colocar a atenção, põe o telefone aí naquele modo espera, não incomode, porque você não pode perder nada desta palavra que foi preparada para nós. Diz assim, livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, e diz assim o texto sagrado: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu-se uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação e a força, o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Aleluia. Queria que você agora prestasse atenção e vamos dedicar a Deus esta oração. Clamemos a Deus. Pai celestial, Deus maravilhoso, precisamos agora da inspiração, da direção, do poder do Teu Espírito, meu Pai, porque o homem em si, no seu querer, no seu poder, nada pode, Pai, porque escrito está que todo poder é Teu, é o Senhor que dá, ó Deus, ouvidos para aquele que ouve, é o Senhor, ó Pai, que deu, Senhor, intuição, inspiração e boca para aquele que fala, e nós pedimos a Ti agora, Senhor, que a Tua
palavra venha encontrar em nós o lugar, meu Pai. Ó Deus propício, venha limpar o nosso coração. Nós queremos aplicar toda a nossa intenção à tua palavra. Fala conosco, Deus poderoso. Fala com este ouvinte, fala com esta pessoa, fala com este homem, fala com esta mulher, fala com este jovem, fala com esta criança. Meu Deus, o Senhor é todo poderoso para pela tua palavra renovar a nossa esperança e com o seu poder nos fazer, ó Pai, vitoriosos. Nós queremos vencer todas as batalhas, nós queremos triunfar em todas as nossas guerras. Ajuda-nos, ó Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Oi, você que pode levantar a sua voz e dar um glória a Deus, bem alto, bem forte, pela palavra que acaba de ser mencionada, porque esta palavra de Deus, ela tem coisas tremendas para fazer em nós. Irmãos, nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro que desafia toda a nossa condição, não para interpretá-lo, porque na verdade a palavra de Deus, ela já está pelo próprio Espírito de Deus esclarecida, revelada para aqueles que têm a dedicação ou o cuidado em fazer dela parte da sua vida. Mas quando você começa a entender o livro de Apocalipse, você vai conhecer não somente o princípio de todas as coisas, mas o fim de todas elas. E você não vai compreender somente o início de todas as coisas, mas como também você vai entender como proceder e como vencer todas as batalhas. E é desta batalha que nós entendemos pelo livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, que nós já acabamos de ler, que houve uma batalha renhida antes dos teus conflitos, antes do conflito do bem contra o mal, antes de toda peçonha, de toda seta, ou de toda a existência infernal. A Bíblia diz que travou-se uma batalha nos céus, e muitas das vezes nós pensamos, porque estamos com Deus, estamos em comunhão, estamos em Cristo, nós não temos que padecer, não temos que viver nenhum desafio, nenhuma batalha, nenhum confronto. Mas a Bíblia diz que mesmo no céu, aonde reina a paz, aonde o louvor ao Deus e Pai e Senhor de todas as coisas é contínuo, a Bíblia nos revela que lá houve uma batalha intensa, desde o dia em que achou-se iniquidade no coração daquele que Deus o havia preparado para adoração, e tinha-o coroado, segundo diz a Bíblia, com todos os dons e dádivas, com direito de viver privilégio que nenhum daqueles anjos, arcanjos ou querubins tinha. A Bíblia diz que Luzibel não era só luz, era belo, era formoso, era maravilhoso. E não somente isso, a Bíblia disse que ele estava acima de todos aqueles que adoravam a Deus, porque como querubim ungido, ele tinha direito de sair da presença de Deus e voltar para a presença de Deus como bem lhe parecera, porque ele também tinha o encargo de fazer aquele que diz na Bíblia, o que está revelado, que ele foi dado como também guarda de nações. Agora presta atenção, a Bíblia diz que tendo este direito de entrar e sair, é aí que se corrompe o seu coração, e a Bíblia diz que então entra a iniquidade, se acha pecado nele. Quando entra o pecado no coração de Luzibel, então a luz se vai, o que é belo começa a entenebrecer, porque aonde o pecado entra, todo aquilo que, aonde reina a paz, aonde o mundo que Deus formou, que Deus criou perfeito e glorioso, ele é um até que o pecado ele reine. Preste atenção, a Bíblia diz que Deus preparou um lugar para o homem. Deixe um pouco os céus e vamos até o jardim do Éden para você entender. Havia melhor lugar para se viver na terra do que o jardim do Éden? Não havia.
era um local aonde Adão tinha plena comunhão com Deus e Deus plena comunhão com Adão. Deus podia descer a hora que bem lhe parecesse e Adão podia ter encontro com Deus e viver uma perfeita comunhão. A Bíblia diz que não era somente um local de comunhão, era um local aonde não havia trabalho no sentido espiritual e também no sentido físico ou mental, não havia aflições, tudo estava debaixo do comando de Adão até o dia que a Bíblia diz que ele é tentado. Diga comigo, tentado. Tentado ao quê, pastor? Tentado a duvidar de tudo aquilo que Deus tinha dado, naquela vida perfeita, naquele mundo para ele desfrutar. Então a Bíblia diz que vem o tentador, a serpente, e começa a conversar, tomando lugar da comunhão entre Deus e o homem, e começa a lhe oferecer, dizendo para o homem: olha, preste atenção, você não está vivendo o mundo real, o mundo é mais do que isso, você não está vendo tudo, Deus vos privou de ver o bem e o mal, e vocês estão vendo somente o bem, então jamais haverá em vocês o mesmo que há em Deus, porque vocês não estão vivendo o pleno de Deus. Então a Bíblia diz que o homem cede para essa tentação, e quando o homem aceita a proposta do tentador, a Bíblia diz que entrou no lugar da paz o conflito, entrou no lugar da harmonia com Deus o distanciamento, entrou a vergonha, o homem começou a se envergonhar, o homem começou a sentir vontade de se ocultar de Deus, aquela comunhão que ele tinha com Deus ele perde, porque era como algo como chamado nos dias de hoje como um mal que tomou e perverteu tudo que Deus havia criado perfeito, e o homem se corrompeu em toda a sua vida. Mas por que aquele jardim do Éden se tornou um local impróprio para o homem? Não é que era impróprio, era o céu de Deus para o homem na terra, mas quando o pecado ali reinou, o Senhor foi obrigado, o próprio Deus, o Deus que lhe deu a vida, foi obrigado a estender as suas mãos e sacrificar o cordeiro, e derramar o sangue do cordeiro, e fazer uso da sua pele que cobria a carne, para criar uma roupa, para colocar em Adão e Eva, para cobrir a sua nudez, porque agora eles tinham vergonha, agora eles viam o seu estado natural, e agora eles tinham uma percepção anormal do bem e do mal, e isso gera um conflito, e não se gerou somente no jardim do Éden, mas se gerou quando o próprio Luzibel se rebelou contra Deus, porque para entender o poder deste sangue, e o que simboliza para nós o sangue do cordeiro morto desde a fundação do mundo, nós temos que entender que primeiro, este sangue de sacrifício que por nós foi apresentado, e que por nós foi derramado, disse Pedro no capítulo 1, versículo 19, que é um sangue sacrificial, não é somente um sangue que pode cobrir as nossas transgressões, mas é o sangue do cordeiro morto desde a fundação do mundo, como disse o próprio João na sua revelação de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Mas não foi apenas um sacrifício segundo a lei, mas a Bíblia diz que foi o sacrifício de um cordeiro escolhido para o holocausto. Gênesis 22, 7, recorda-se quando Abraão está para colocar a Isaque e ser imolado, a Bíblia diz que ele levanta os seus olhos do outro lado e vê um cordeiro amarrado pelas ponteiras, e então ele disse: Deus preparou para si mesmo o sacrifício, foi escolhido desde a fundação do mundo, o que até então nos céus não tinha uma clara revelação e não havia ciência da sua existência. Os céus estavam em guerra. Agora, nós sabemos que nas nossas guerras nós temos como vencer.
desde o dia em que houve batalha nos céus, e Miguel batalhava com os seus anjos contra o dragão, e o dragão batalhava contra os anjos de Deus. A Bíblia diz que eles não venceram e não prevaleceram nesta batalha, porque a Bíblia diz que o sangue do Cordeiro morto, desde a fundação do mundo, os venceu. Agora, para saber o que nós devemos fazer para vencer, você que está em guerra, você que está lutando contra as forças do inferno, e o diabo está batalhando, porque a Bíblia diz que aonde está a sua peçonha ou as suas setas, há conflitos e batalhas. Eu digo para você como viver isento de guerras, de batalha, sendo que a Bíblia acaba de nos revelar que ele foi precipitado dos céus para a terra, e o próprio anjo gritou dizendo: alegrai-vos, ó céus, e todo aquele que nele habitais, porque agora nós vamos viver em paz, a salvação do nosso Deus, porque aquele que nos acusava já está precipitado. Então, a Bíblia diz que aonde está as trevas, há uma guerra contra as forças espirituais. A Bíblia diz que Satanás, ele se levanta contra tudo aquilo que é santo e se adora. E em Apocalipse 12, 3 e 10, a Bíblia diz que ele guerreia contra as potências celestiais. Você vê que o diabo, na sua persuasão espiritual, ele não respeita os céus, ele não respeita a terra, ele não respeita o santo, ele não respeita o profano, ele não respeita nada. Se a sua autoridade não é tirada pelo sangue do Cordeiro, ele tenta ganhar espaço aonde houver espaço. A Bíblia diz em Efésios 4, 27, que Satanás ele guerreia para ganhar espaço, principalmente na vida daqueles que estão em uma missão de santificação. Leia em sua casa, Efésios 4, 27, anote por favor. Então você nota que ele não conquista espaço, ele quer roubar o espaço que a ele não pertence, ele quer viver num lugar que a ele não foi dado para estar. Mas a Bíblia diz que ele não causa somente guerra, conflito, ele não quer somente roubar espaço. A Bíblia diz que ele quer cegar o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Senhor. No livro de 2 Coríntios 4, versículo 4, a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Evangelho de Deus. Agora presta atenção, se todos aqueles que estavam vivendo em comunhão com Deus sofreram uma cegueira a ponto que ele com a sua cauda conseguiu convencer a terça parte dos anjos para fazer a sua vontade, que cegueira, diga glória a Deus, porque ele engana com as suas astúcias. Então a nossa guerra contra o engano, livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz que é uma batalha contínua, porque Satanás, na sua astúcia e no seu poder, 11:3 de 1 Coríntios diz que ele não desiste, mas ele é astucioso em enganar. Ele conseguiu enganar os anjos nos céus. E não somente isso, aqueles que lhe obedeceram, assumiram o lugar e desobedeceram à vontade de Deus. Porque a Bíblia diz em Efésios 2:2 que ele é aquele que desperta, atua e ele quer a desobediência, porque é através da desobediência que ele consegue estabelecer o seu reinado para operar contra os santos. Cuidado, se você está em guerra para obedecer à vontade de Deus, porque é uma guerra.
Fazer a vontade de Deus é uma guerra contra a nossa vontade, é uma guerra contra as nossas limitações, é uma guerra contra as nossas naturais condições, mas quando você vence esta guerra, você está atuando e derrotando a Satanás sem uma palavra, você está pela obediência destronando o reinado dele e tentando e vencendo aquele que está te atrapalhando. 1 Tessalonicenses 2,18, a Bíblia diz que aonde ele está, ele tenta atrapalhar todos os dias o progresso dos santos. Que terrível. E aonde ele está, a Bíblia disse que existe homicídio e guerra. Aonde tiver guerra, você já notou que a maioria das desculpas pelas guerras é a paz. Nós estamos lutando pela paz, pastor. Nós estamos guerreando pelo que é nosso. Nós estamos confrontando porque nós temos que ser reconhecidos. Porque o próprio inimigo, ele tem as suas maneiras de fazer tanto as nações, tanto aqueles que conhecem ou desconhecem os planos de Deus, guerrear. Porque ele tem os seus métodos, ele é homicida. E a Bíblia diz que quando ele pratica o homicídio, ele está fazendo aquilo que é dele. Quando João, ele diz no capítulo 8, 44, diz que ele é homicida. Quando os homens tomam em pedras para apedrejar o Senhor protesta dizendo: vós não tendes por pai ao Senhor, não. Tendes por pai a Satanás? Não, claro que não, quem isso colocou? Ele falou: não, porque vocês querem me matar fazendo a vontade daquele que é homicida. Então, aonde está o desejo de morte, está Satanás. Um dia eu tive que convencer um irmão que conhecia a Bíblia e ele me provava dentro de textos bíblicos que ele tinha o direito de morrer. Eu disse: irmão, a morte é para os santos, o descanso para viver com Deus. Agora, quando você provoca a morte, quando você gera a morte, quando você deseja a morte, você está desejando ao contrário daquilo que Deus estabeleceu em Cristo. Cristo morreu para você desejar, não é a morte, mas para você desejar a vida. Cristo Jesus padeceu e Ele se deu a si mesmo a ponto de derramar o seu sangue para tirar todo o desejo de morte e reinar em nós, como diz a Bíblia, que Ele é aquele que reina aonde a vida está. Quando Deus nos promete em Cristo que Ele nos dará vida e vida com abundância, está falando de uma vida que vai além da morte. Oh glória! Oh, se você pudesse entender esta vida. Quando nós falamos do sangue do Cordeiro, do sangue que foi derramado, do sangue que foi usado para estabelecer a harmonia nos céus, nós estamos falando de vida, porque vida é sangue e sangue é vida. Note-se que todo judeu, segundo a lei de Deus, ele é privado de comer o sangue. E estabelecido está na primeira assembleia, a igreja gentílica, que a única coisa que nós temos que guardar-se é justamente do pecado de prostituição e de tudo aquilo que é sufocado. Está dizendo sangue, seja cozido ou queimado. Nós somos privados de sangue, porque no sangue está a vida. E a Bíblia diz que como Ele deu a sua vida por nós, agora entra você. Devemos nós, no livro de 1 Pedro, escrito está, que dar também a nossa vida pelos irmãos. Quando nós entendemos esta palavra, nós já vencemos a morte. Quando nós entendemos esta palavra, um dia uma senhora chegou e falou: pastor, o sangue de Jesus funciona na igreja. O sangue de Jesus opera sinais quando os irmãos clamam. Mas o sangue de Jesus não consegue, pastor, atuar na minha vida. Eu clamo pelo sangue de Jesus e eu continuo sendo oprimida. Eu clamo pelo
sangue de Jesus e as obras do diabo ainda continuam tendo operação no meu coração. Eu disse: irmã, então você não entendeu o sacrifício do Cordeiro de Deus, do livro de Apocalipse 17:14. Porque quando você entende esta palavra, pelo testemunho desta palavra, quando você clamar pelo sangue de Jesus, não pode ficar nenhumas trevas de pé na tua vida para te atormentar. Nós não estamos falando de um sangue qualquer, de um sangue de touro, de um sangue de... Não, nós estamos falando do sangue que venceu o mais forte, Satanás. Quando a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 22, revelando a vitória do Senhor, a Bíblia diz que Ele já venceu. E quando nós nos colocamos em Deus, pelo intermédio de Cristo e do seu sacrifício, nós vencemos. Primeiramente, nós vencemos os conflitos, nós vencemos as nossas guerras, nós vencemos as nossas batalhas, nós vencemos tudo aquilo que está diante de Deus para nos derrotar, e nós vencemos o mundo como Ele venceu. Quando o próprio Senhor confessou e nos deu esta palavra, em São João 16:33, Ele está dizendo que Ele venceu o mundo. E se nós estamos nele, o mundo nós vamos vencer. Pastor, mas o mundo está cheio de principados caídos, de espíritos governadores que querem tomar mentes e corações, mas não vai encontrar lugar se você estiver na posição deste sangue que vence o mundo. E nós entendemos pela palavra que os mundos estão em conflito. Esse mundo real contra aquele mundo espiritual. O mundo de hoje vive em conflito com aquele mundo de ontem que passou. O mundo de ontem que passou vive buscando lugar para reinar neste mundo que Deus tem para nos dar, que é o mundo perfeito de Deus. Agora, nós vencemos em Cristo Jesus estas batalhas quando nós fazemos o que foi feito nos céus. Não há como triunfar nesta batalha se nós não colocarmos o nosso coração. Preste atenção e eu volto com você ao texto. Nesta batalha contra o inferno, nesta batalha contra este dragão e os seus anjos, nós não podemos prevalecer pelo nosso querer, pelo nosso poder, pela nossa força, a não ser pelo Senhor que, no seu poder, destronou o seu lugar. Se você quer vencer as operações de Satanás e nunca mais dar lugar à sua operação, não está em você esse poder, não está em mim que estou aqui este poder. Este poder você vai viver nesta palavra, no testemunho dela e no poder do sangue do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele derribou as potestades e eles não prevaleceram. Eu sei que você está em guerra. Eu sei que você está em luta. Se você está servindo a Deus, você é um soldado que foi alistado para a guerra. Eu sei que você está em batalha contra as trevas. Eu sei que você está em batalha contra o inferno. Mas saiba de uma notícia que Deus te dá: não prevalecerá contra Labacicandalabaia a tua vida estas trevas. Você pode passar em trevas, mas ela não vai te cobrir. Você pode entrar em morte, mas ela não vai te destruir. Porque precipitado vai ser o diabo, o seu dragão, os seus anjos e a serpente. Porque Deus está nos dando poder para pisar as serpentes e os escorpiões no seu nome, para triunfar contra as trevas. Oh, aleluia! E nós temos que ouvir as vozes dos céus. Quando João diz: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora está chegado a salvação e a força, o reino do nosso Deus. Porque você vê, o reino de Deus, ele não se deu a nós, quando Paulo diz que eram mistérios ocultos que em Cristo a nós foi revelado, estava guardado. Os anjos estavam calados,
o diabo fazendo festa, o exército de Deus sendo vencido, porque a batalha se agravou. Mas o nosso Deus, Ele não entrou na batalha e esperou pacientemente o momento de dar a chave completa para destronar a Satanás, o seu reino e o seu poder. Deus sabia exatamente como desfazer as acusações do acusador dos nossos irmãos. Deus sabe exatamente como derribar aquele que quer destronar a nossa fé, despir e roubar a nossa força. Só que Deus, Ele nos dá esse entendimento na sua palavra para que possamos triunfar. Olha aqui, se você não entender o poder que exerce o sangue de Jesus sobre você, você sempre irá viver batalhas, conflitos, mas sem vitória. E você vê que esta guerra, ela acontecia de dia e de noite. Você vê que é uma batalha diária, de dia e de noite. Eu me recordo que um domingo eu estava para pregar, e era o culto mais importante em Angola, e eu notei que os espíritos malignos começaram a lutar para me roubar a força daquele domingo onde eu ia pregar. E eu fechava os olhos e vinha uma força maligna e paralisava o corpo e queria me agarrar na garganta. Eu fechava os olhos, voltava para orar, e quando eu ia me deitar para descansar, vinha aquela força maligna e paralisava, arrepiava o corpo. Quem já teve uma madorna, quem já teve uma guerra espiritual sabe como é. E eu comecei a me cansar, porque aquela batalha durou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Chegou uma hora que eu disse para Deus: Senhor, não vou mais conseguir, porque eu estou orando aqui e eu estou repreendendo, está derrotado, sai daqui, está derrotado, Satanás. Aqui você não tem lugar, no meu corpo você não vai tocar. E eu ficava paralisado assim, me paralisava. Então chegou 1 hora da madrugada, já eram umas 3 da madrugada, o culto acontecia às 6, eu tinha que sair às 5h30, do Viana para o Kazenga. Quem já esteve em Angola sabe da distância, sabe do que eu estou falando. Então eu falei: meu Deus, e agora? Essa batalha, como que vai fazer? Porque se eu descansar a minha mente, Satanás vai exercer contra o meu corpo poder. Dentro do meu entendimento não funcionava o pé, não funcionava a mão, não funcionava, somente funcionava. Eu ouvi Deus dizendo: clama pelo sangue de Jesus. E ele ali fazendo aquela ruaça espiritual, e eu paralisado na cama, e de repente eu comecei a clamar. Tem pessoa que fala: meu Deus, que escândalo, meu Deus, o diabo oprimindo o pastor, meu Senhor, meu Pai. Irmão, ele oprimiu os anjos. Meu Deus, o diabo entrou na casa do pastor, ele entrou no céu, irmão. Não sei do que você está escandalizado. Ele fez dos céus um inferno. Ele fez dos céus um conflito. Ele fez dos céus um lugar de batalha. Mas ele não prevaleceu. Essa guerra, esta batalha, seja na mente, seja no corpo, seja no coração, seja na intenção, seja na vontade, seja nos pensamentos, ela pode se agravar, mas a vitória não será deste dragão, desta serpente, nem do diabo. Esta vitória vai ser dada alabacanda alabaia, aqueles que servem a Deus, aqueles que vencem a acusação e aqueles que aceitam de coração o chamado de Cristo para a vitória. Aleluia. Irmãos, e quando eu clamei pelo sangue de Jesus, me veio uma autoridade. Disse: aqui não, Satanás, está derrotado. E quando eu acabei de clamar pelo sangue de Jesus, veio uma voz e falou: ele queria te cansar, para você não pregar na plenitude
da autoridade que eu vou te dar domingo para você ministrar, você vai testemunhar do meu poder. E ele não quer ver isso acontecer. Então, quando o diabo vem com estes conflitinhos, ele sabe que não pode te derrotar, mas ele quer te cansar, ele quer te desgastar, ele quer te fazer sofrer, ele quer te fazer viver aquele sentimento de que não tem jeito, que não tem saída, desde o dia em que o sangue de Cristo adentrou e se revelou na boca do arcanjo e dos anjos que guerreavam contra Satanás. Nós temos a saída perfeita para triunfar contra ele, é no sangue de Jesus. Ele será derribado. Pastor, mas ele tem lutado, mas não vai vencer. Não vai vencer, porque Deus vai tirar o lugar dele e seu poder. Deus vai tirar a estrutura onde ele está quando você clamar pelo sangue do Cordeiro. E quando você viver o poder desta palavra e dar testemunho dela, você vai ver que a sua vida, o seu viver não é nada comparado à vida de Cristo que foi dado e que foi sacrificado para você viver. Então, quando nós entendemos isto, a nossa vida se torna imbatível, invencível. Você pode notar que tem pessoas que ele passa uma pequena guerra, uma pequena luta, ele não consegue superar. Às vezes perde alguém da família, leva tanto tempo para se levantar. Você já notou? Tem pessoas que não, ele tem uma capacidade de superação que está fora do eu, está fora dele, vem de Deus. E você pode notar que tudo aquilo que vem, seja a vida ou seja a morte, seja no presente ou que tenha acontecido no passado, se vem para te destruturar, tem um objetivo. E este objetivo Satanás não pode alcançar, que é nos fazer aceitar a derrota. Quando a Bíblia diz que eles o venceram, está coroando, está chancelando a nossa vitória. Está dizendo para mim e para você, o que aconteceu nos céus pode também acontecer no nosso viver. Mas como os céus venceram, nós vamos vencer. Mas como os anjos de Deus triunfaram, nós também vamos triunfar. Mas como eles foram jogados dos céus e deixaram aberto o seu lugar, nós no sangue do Senhor, neste lugar também nós vamos estar. Então, nesta batalha de Ais, nesta guerra que se prolonga de mar a mar, quando a Bíblia diz que o próprio Senhor gritou dizendo que ele desceu até a nós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo resta. Não há como fazer uma outra coisa a não ser usar esta vida neste tempo que Deus te dá para fazer a vontade dele. Se você quer vencer o poder, a opressão, a dominação, esta guerra que está travada, que foi levantada dentro de você, não há um outro jeito de vencer, a não ser fazer o que disse Paulo no capítulo 15, do livro de 1 Coríntios, a partir do versículo 53. Travar todos os dias uma guerra contra si mesmo, contra o pecado, porque vencendo a si mesmo e vencendo aos pecados, você está destronando o diabo. Quando a Bíblia diz que o Senhor, ele destruiu as obras do diabo, 1 João 3:8, diz que o Senhor se revelou para destruir as obras do diabo. Foi ele que despojou os principados, a ponto que Paulo escreve em Colossenses 2:15, dizendo que o Senhor o despojou, tirou das suas mãos o seu poder e entregou àqueles que estão em Cristo, para que eles também possam vencer. Ele destruiu o poder da morte, que matava desde Abel, que morreu pelas mãos do homicida do seu irmão. O Senhor removeu a morte. E agora, quando nós entramos em morte, nós entramos em vida. Eu acho impressionante, às vezes, irmão, pastor, não te falaram? Não, pastor, morreu aquele pastor. Foi, morreu, pastor. Foi, mas não morreu, irmão. Crente não morre.
Quem está em Cristo não morre. Quem está em Cristo dorme para se levantar em glória. O Senhor já tirou a chave da morte das mãos do dragão. Quando a Bíblia diz no livro de Apocalipse 1:18, e Ele tirou das suas mãos a chave do inferno e da morte, então não tem mais poder a morte sobre nós. Se você estiver debaixo deste sangue, debaixo desta palavra, e desfrutando desta graça, você vai vencer todo o poder maligno das trevas. Nós estamos em guerra, e nesta guerra não adianta nós usarmos um outro poder, um outro antídoto para vencer, a não ser o sangue de Jesus. Eu me recordo que um dia fomos representar a igreja, irmã Eliana, e orar por um jovem que estava oprimido, aparecido, tinha 2,8 metros de tamanho, e ele ficou assim do tamanho de uma aranha. Aí eu comecei a expulsar, a Sueli pegou um quadro do Sagrado Coração, e ela pegava aquele quadro e dizia: pela graça de nosso Senhor, em nome da Virgem Maria, você vai sair. Eu olhei para ela e disse: Sueli, faz quanto tempo que você está fazendo isso? Ela falou: ai, meu filho, nem te conto. Desde manhã. Falei: adiantou? Falou: não. Falei: então, deixa isso para lá, filha. Você vai continuar insistindo no que não está resultando. Aí quando nós começamos a intensificar: Satanás, você vai sair em nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder. Ela começava: pela graça de Deus e pelo coração de Jesus. Dizia: isso ele está atrapalhando, filha. Você está atrapalhando. Ou você crê no poder libertador de Jesus e deixa esse quadrinho de lado. Sabe aqueles quadrinhos que tem um coração ou não? Que coração sangrando assim? Eu dizia: tira isso daqui, isso ali. Mas não vai ajudar? Eu quero ajudar. Você não está ajudando, você está atrapalhando. Você está atrapalhando a obra redentora do Senhor. Você está atrapalhando o efeito do sangue que Jesus está para manifestar na vida do aparecido. Você quer ajudar? Eu quero. Foi: então dá lugar, filha. Se você não está debaixo deste sangue, se você não está vivendo esta palavra, eu acho que o melhor de tudo é você sair daqui e você não se meter contra esses demônios, deixar Deus operar. Eu me recordo que foi uma experiência quando acabamos de orar, que luta para expulsar aquela legião do inferno. No outro dia ela falou: Kleber, você não vai me crer. Aquele demônio que saiu do aparecido queria me atormentar. Que guerra foi lá em casa. Ele ficou liberto, mas a guerra continuou. Eu falei: continuou porque você não se entregou ao Senhor. O aparecido se entregou e Deus o salvou. E se você se entregar, Jesus também vai te cobrir com o sangue dele. A glória dele vai reinar e você vai viver a vida que há, não no teu sangue que corre nas tuas veias, mas a vida que está no sangue que Jesus derramou para te purificar e para te salvar. Ô meu irmão, como você ainda pode duvidar de que há vitória neste sangue? Como você pode ainda duvidar que este sangue tem poder para cobrir todos os teus pecados? Não deixe mais o diabo te acusar. Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não deixe mais Satanás justificar a acusação contra a tua vida. Ele acusa a todos, ele acusa o pregador, o pastor, o obreiro, o diácono, o crente, o descrente. Ele acusa a todos. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Mas no sangue de Jesus você vai receber justificação. Eu quero orar contigo, e principalmente com você, meu querido amigo, que até o dia de hoje não conseguiu obter vitória contra as trevas, não conseguiu vencer esta guerra que está travada dentro de você, mas no sangue de Jesus nós vamos vencer. Eu quero te chamar para realizar esta oração, Senhor, Senhora, que está dentro deste lar. Eu quero te convidar a levantar as suas mãos e tomar uma decisão com Cristo e a Cristo, porque é no sangue dele segundo o seu poder. Não tenha medo deste sangue, você pode se banhar debaixo desta cachoeira de graça
e se lavar de todas as suas manchas, culpas e pecados. Não deixe mais o diabo usar o pecado como grilhão contra você. Não se deixe mais prender. Não deixe mais as culpas, não deixe mais as obras, não deixe mais o que ficou, o que se passou te aprisionar. Permita o sangue de Jesus agora te limpar. Levante as tuas mãos. Eu quero te convidar também, jovem, senhor ancião. Levante as tuas mãos, diga: Senhor Jesus, eu creio no poder regenerador, transformador do sangue bendito de Jesus Cristo para me dar a vitória. Senhor Jesus, o teu sangue que foi derramado agora também está sendo confirmado na minha vida para libertação, para transformação. Senhor Jesus, recebe a minha vida em tuas mãos e me guarda debaixo do teu sangue. Senhor, eu creio no teu perdão de amor, e a partir de hoje eu quero viver para ser um testemunho do Senhor e da sua palavra. Senhor Jesus, destrói agora todos os reinos das trevas que queriam imperar e dominar sobre a minha vida. Você conhece aquele hino? No sangue de Jesus alcançamos vitória. No sangue de Jesus encontramos a paz. No sangue de Jesus vencemos a Satanás. A vitória é garantida pelo sangue de Jesus. No sangue de Jesus alcançamos vitória. No sangue de Jesus encontramos a paz. No sangue de Jesus vencemos a Satanás. A vitória é garantida pelo sangue de Jesus. Está garantida a vitória, meu irmão. Está garantida a vitória, minha irmã. Agora você pertence a Cristo. Entre em contato, você que vai agora, está na nossa tela, no seu smartphone, aí no seu tablet. Está um número para você entrar em contato agora, e também conosco já o diácono Paulo Lana, para dar prosseguimento a esta obra, este culto maravilhoso. Deus abençoe a todos. Deus abençoe aqueles que estão lá do outro lado também. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, pastor Kleber, por esta mensagem poderosa, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele foi vertido na cruz do Calvário por causa da morte de Jesus, e a morte de Jesus é suficiente para toda a humanidade e eficiente apenas para os eleitos. Agora que você está em Cristo Jesus, você precisa usar uma ferramenta para vencer as batalhas, que é a oração. Orai em todo o tempo. Ore constantemente para que você se fortaleça diante das batalhas. Vamos louvar a Jesus. O poder de um cristão está na oração. O que ora constante vencerá em todo o tempo a tentação. O poder de um cristão está em Jesus, pois Cristo lhe diz: orai sempre, sempre, porque a resposta está na oração. E o inimigo cairá vencido, cairá aos teus pés.
toda luta, em toda prova, poderás vencer. Se oras, ó crente, com toda a tua mente e o teu coração, as forças do mal queriam destruir-te e tua fé ferir, não mais poderão. E um cristão está na oração, o que ora constante vencerá em todo tempo a tentação. O poder de um cristão está em Jesus, e Cristo lhe diz: orai sempre, que a resposta está na oração. E o inimigo cairá vencido, cairá aos teus pés. E em toda luta, em toda prova, poderás vencer. Se oras, ó crente, com toda a tua mente e o teu coração, as forças do mal queriam destruir-te e tua fé ferir, não mais poderão. E o inimigo cairá vencido, cairá aos teus pés. E em toda luta, em toda prova, poderás vencer. Se oras, ó crente, com toda a tua mente e o teu coração, as forças do mal queriam destruir-te e tua fé ferir, não mais poderão. Aleluias, Deus seja louvado nessa noite. Glórias damos ao Senhor. Que dia maravilhoso o Senhor nos proporcionou para louvar o nome santo do Senhor. Sabe, pastor, isso que o pastor contou aqui, essa afronta, porque é uma afronta mesmo de Satanás que o irmão viveu no país de Angola. Eu vivi também algo semelhante, exatamente como o irmão contou, no país de Moçambique, na cidade de Beira, quando eu estive lá. E foi, a sensação é exatamente essa, é que Satanás está nos enforcando, porque ele quer mesmo isso. Ele quer tirar a nossa força ali, ele quer tirar a nossa capacidade ali. E eu passei a madrugada nesta luta espiritual. E o tempo todo, eu começava a orar o Salmo 91 e eu não conseguia concluir. Eu não conseguia terminar, porque o diabo não me permitia, ele vinha e me sufocava, até que num instante, o Senhor me trouxe ali a memória: clama pelo sangue de Jesus. E naquele instante que eu clamei ali, pelo sangue de Jesus, o diabo foi derrotado, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Satanás, ele realmente, ele vem nos afrontar para tirar-nos tirar a nossa condição ali espiritual, enfrentar lá fora. Aqui, meus irmãos, nós enfrentamos as astúcias do diabo também, mas aqui são diferentes, as lutas são diferentes. Lá fora é muito mais forte esse poder. Neste dia, pastor, que eu passei por essa situação, eu me lembro muito bem que era uma sexta-feira, e nessa sexta-feira, naquele dia, naquela cidade, era um dia em que eles, era o dia do sacrifício, dia que eles realmente, porque lá a situação é séria, eles sacrificam pessoas,
é muito séria. E era o dia do sacrifício naquela cidade. Então, a opressão do diabo ali, ele se sentiu incomodado, porque nós estávamos ali nos preparando para falar de Jesus. E aí, então, ele veio com tudo, com fúria mesmo. Ele vem para nos matar mesmo. Ele não consegue, porque nós estamos cobertos, estamos debaixo do sangue de Jesus. De outra maneira, o diabo nos sufocaria. De outra maneira, ele tiraria a nossa vida, porque a ira dele vem contra nós e vem com força, mas estamos protegidos, estamos guardados pelo sangue de Jesus. Isso é maravilhoso. Essa palavra foi tremenda que o Senhor nos deu hoje aqui, através do seu servo, usando a boca do servo dele. Foi uma palavra vinda dos céus, realmente, para os nossos corações. Queridos irmãos, eu estava sentadinha ali, toda encolhidinha, né? Porque está frio em São Paulo. Eu não sei quanto que está agora, mas a previsão, quanto? 14 graus. A previsão era até 13 graus, ou seja, ainda não esfriou tudo ainda, vai esfriar mais. Vai esfriar mais pela madrugada. E como que eu posso ficar sentada aqui? Eu estou agasalhada, eu estou com 2 blusas, eu estou de bota, eu estou de meia de lã quentinha, com uma saia também quentinha, e eu estou com frio. Como faremos, meus irmãos? Quando eu vinha para cá hoje, que eu peguei o meu agasalho, eu pensei, Senhor, obrigado, eu tenho agasalho. Mas no mesmo instante, eu lembrei daquelas pessoas que estão vivendo lá debaixo dos viadutos. Aquelas pessoas que hoje não vão ter um cobertor para se cobrir. E quando eu estava vindo para cá, uma região no meu caminho, tem ali então o viaduto do metrô. O metrô passa em cima e embaixo tem muitas famílias morando. E se vê que são famílias inteiras. E ali eu vi uma mãe, e ela estava dando comida para sua criança, uma criança pequenininha, num carrinho ali, e ela dando comida. E ali eu pensei comigo, meu Deus, são famílias, são pessoas que se amam. Eu pensei assim comigo, esta mãe, eu me lembro que, quando meus filhos eram pequenininhos, eu dizia assim, olha, o Senhor tem me dado graça, tem me dado forma de sustentar os meus filhos, mas se um dia acontecesse de eu precisar morar debaixo da ponte, meus filhos morariam comigo, mas eu não os daria para ninguém. Sabe por quê? Porque o amor de mãe não nos permite. O amor de mãe ultrapassa. E ao ver aquela mãe ali alimentando no frio a sua criança, enroladinha ali, estava com um cobertorzinho, mas ela alimentando, ela fez um fogo no chão para fazer comida. Eu lembrei disso, que eu sempre dizia isso. Claro que o Senhor não me permitiu passar por uma situação dessa, mas eu me compadeço ao ver estas mães, porque eu sei que estas mães não querem se separar dos seus filhos. Talvez alguém passe por ali e pense, por que ela não dá para alguém que tem condições? Mas um filho não é um cachorrinho que você pega ali entre todos que estão ali e você doa. Não é um gatinho que você doa, não é um patinho que você doa. Um filho é sangue do teu sangue, é carne da tua carne. Foi gerado no teu ventre. Então você não consegue pegar o seu filho assim e doar o seu filho, entregar o seu filho assim. Porque existe um laço de sangue. E esse laço de sangue é muito forte. É muito forte. Então, como que nós temos que fazer? Nós não podemos deixar estas pessoas morrerem embaixo das pontes. Nós não podemos deixar que o frio mate essas pessoas. Nós já estamos lavados pelo sangue do Cordeiro, transformados por Cristo. Já ficou para trás tudo que era velho, o egoísmo, o rancor, o ódio, a prepotência, tudo ficou para trás. Somos novas criaturas, lavadas no sangue do Cordeiro. E então nós temos que fazer boas obras, como Cristo Jesus nos ensinou, como nós aprendemos aqui hoje através da palavra. E você pode ajudar
estas pessoas, porque nós estamos numa grande campanha e não podemos parar. A campanha do agasalho. Você pode trazer o seu agasalho para doar. Você traz aqui e nós temos ali, olha, todos os dias, a perua, o caminhão, tem sempre alguém ali da Fundação Reviver para receber a sua doação. Você pode trazer a sua doação através... você pode trazer roupas que talvez você tenha 2, 3 jaquetas aí, tem uma que você gosta menos, não que ela está velha, rasgada, não é isso, que você gosta menos. Aí você vai lá, pega aquela jaqueta e pensa, essa jaqueta vai agasalhar quem tem frio. Tem um cobertor aí, ó. Tem 4 cobertores, mas você só tem um corpo. 2 é suficiente. Então, não, irmã, 2 é pouco, tá? 3, pega um. Vamos doar um para aquele que não tem nenhum. Porque você doando um, eu doando um, aquelas pessoas vão poder ser agasalhadas. Entre conosco nesta campanha. Não vamos deixar as pessoas, crianças, meus irmãos, crianças, você que tem roupinhas de bebê, roupinhas, sapatinhos de bebê. Olha, eu me lembro que um dia, eu já contei isso, vou repetir, porque essas coisas a gente precisa contar para ver como Deus trabalha na nossa vida. Eu saí de casa para comprar ração para minha cachorrinha. E aí eu cheguei lá no pet shop, chegou um menininho de uns 5 anos perto de mim. E ele chegou ali perto de mim, com o pezinho no chão, e tinha uma barraquinha vendendo um lanche ali. Aí ele falou assim para mim, tia, você compra um lanche para mim? Aí eu comprei o lanche para ele, falei, claro que eu compro, comprei o lanche para ele. Aí eu falei assim, você não tem um sapatinho para pôr no pé? Ele falou, não tenho, tia. Ai, meus irmãos, eu estava toda agasalhada, até com touca na cabeça, e aquela coisiquinha ali de pés no chão, meu Deus do céu, aquilo doeu na minha alma. Aí eu falei assim para ele, onde que você está? Cadê sua mãe? Aí ele mostrou que estava numa barraquinha do outro lado da rua. Eu saí dali, na hora, fui lá numa loja, comprei roupa, comprei sapato, comprei agasalho, comprei o que eu podia comprar ali dentro das minhas possibilidades, comprei, levei para essa criança. Quando eu cheguei lá, tinha mais uns 5 irmãos. Aí eu falei, Jesus, essa roupa não vai dar para nada. Então eu vim aqui, conversei com a irmã responsável lá do depósito na época, e falei para ela, irmã, tem um monte de criancinhas dessa idade assim, e precisa. Depois apareceu mais lá. No fim, acho que foram umas 10 crianças no total. Mas eu vim aqui, peguei as roupas que tinha aqui, peguei cobertor e levei para essas crianças. Ou seja, se vocês não tivessem doado, essas crianças não tinham sido agasalhadas. Por isso, eu estou pedindo para vocês, em nome do Senhor Jesus, faça a sua doação. Seu filhinho já cresceu, já está grandinho, agora não tem mais como usar essa roupa, não fica guardando, não. Doa para quem precisa, Deus vai prover, se você tiver outro filho, Deus vai prover uma melhor do que essa. Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. Então, confia no Senhor, dá esta que está aí, que você não está usando mais para quem precisa, e creia que se vier outro filho, o Senhor vai dar tudo novinho, vai dar tudo bonitinho. Então, faça a sua parte, o Senhor faz por você o que você precisa. Pode subir aqui, Paulo, Lana, Abel. Abel queria substituir o Bruno hoje, porque o Bruno está sem voz, está gripado, e aí ele não pôde vir. Então, Abel queria substituir. Mas aí nós não deixamos, né, Abel? O inimigo lutando, mas não tem problema não, Abel. Um dia você chega lá. Tá? Oh, Deus! Então, vamos louvar a Deus, vamos louvar ao Senhor com o hino da Fundação Reviver, esse hino que nós amamos, esse hino que nós aprendemos a amar. Vou ficar desse lado aqui, que acho que é melhor aqui, né? Está aqui também o nosso irmão Ricardo. Deixa eu agradecer, né, gente? Quero agradecer muito a Banda Sublime, que sempre está aqui conosco, toda quinta-feira, para a glória de Deus. Olha, gente, eu fico maravilhada, porque o nosso Deus, Ele prepara as coisas para nós, né? Nós precisávamos aí de uma banda, e estava difícil a banda, então um dia eles vieram aqui convidados para poder tocar, e aí eles se dispuseram, falaram, irmã, se precisar da banda, nós estamos à disposição.
E eles vêm, meus irmãos. Por isso que Deus é tremendo. Quando nós trabalhamos na direção do Espírito Santo, Ele prepara tudo. Deus preparou, eles se dispuseram. Falaram, irmã, se a irmã precisar, nós estaremos aqui, sem custo nenhum para a Fundação Reviver, eles mesmos que bancam a vinda deles. Olha que maravilha, eu fico tão feliz, tão grata, porque são os jovens que poderiam estar aí, né, no mundo, fazendo a vontade do diabo, tocando aí nos bailes, não é? Mas não, eles escolheram estar aqui, tocando para o Senhor Jesus, honrando a Fundação Reviver. Então, eu tenho que falar sobre isso, porque é uma doação. Exatamente, são voluntários. São voluntários. Então, veja como Deus é bom. E preparou a Banda Sublime. Nosso irmão Ricardo, que hoje também deu o privilégio de estar aqui conosco. Pastor Kleber, esta mensagem falou muito comigo. Olha, que o Senhor continue usando o irmão poderosamente. Sabe o que eu admiro no pastor Kleber? Ele não muda. Desde que eu conheci ele, essa humildade, essa simplicidade, que o Senhor te conserve da mesma maneira, meu irmão. Já dirigiu vários países, já esteve em vários estados, mas é a mesma pessoa, não muda. Isso aí é Deus na sua vida. Abel, que já é da casa, né? Paulo Lana, pessoal todinho do vídeo, meu Deus, todinho do áudio, todo mundo aqui hoje, que alegria, Leia Freitas voltou também, Franciele, até o Fro está fazendo sinal lá atrás, dizendo que ele está aí também. Que Deus abençoe a todos vocês e vamos louvar a Deus. Aleluia. Conforto há neste lugar, mãos amigas estendidas, socorrendo a tantas vidas, é bom amar. Refúgio, vida verdadeira, o amor é a nossa bandeira, vamos lutar. Pobres e carentes, idosos e doentes,
Deus, aleluias. Ô Paulo Lana, você sabe aquele hino assim, ó? A paz que eu sinto agora não é passageira, é dada por Jesus. Que dura a vida inteira. O mundo não conhece a paz que Jesus dá, por isso eu desejo essa paz anunciar. Eu sou feliz e vivo a cantar. Jesus segura minha mão, não me deixa tropeçar. Aleluias! Glória a Deus. Gente, eu tenho tanta vergonha de cantar, vocês não têm ideia. Só aqui mesmo para eu fazer isso. Oh, maravilha! É essa paz que Jesus nos dá, que eu desejo que esteja na tua vida, no teu coração, porque Jesus já conquistou para nós, lá na cruz do Calvário, esse direito de viver essa paz, de viver essa alegria, de viver este momento pleno na presença dEle. Então, que a paz, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, e assim, desta maneira, encha a tua casa, o teu ser, do Espírito de Deus, e que você sinta esta presença agora. Este é o momento de despedirmos, momento mais triste, mais difícil para nós, mas nos alegramos por saber que quinta-feira que vem nós estaremos de volta, estaremos aqui de novo para mais um culto online. E sabe quem vai pregar quinta-feira que vem? Não sabe? Eu estarei trazendo a palavra quinta-feira que vem para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Então você é o nosso convidado para estar aqui conosco às 20 horas, sempre às 20 horas. E agora, sorriso de vencedor, ó, aquele sorriso bem, para o diabo olhar e falar assim: hoje eu fui derrotado, porque foi mesmo. O sangue de Jesus tem. O sangue de Jesus tem. O sangue de Jesus tem. Oh, aleluia! A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e até quinta, se Deus quiser. Aleluia.